receber. E de receber hoje. Diga que ele é santo, 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 ele é santo, 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 ele é santo, santo é o Senhor, poderoso, digno de toda honra, digno de toda glória, e de receber, e de receber hoje. Então louvando o Senhor, louve e exalte ao Senhor, então louve seu nome para sempre. Declare, louve. Até o ponto de orar ao Senhor. Louve e exalte ao Senhor, então louve seu nome para sempre. Então louve, exalte ao Senhor, louve e exalte ao Senhor, aleluia. Louve seu nome para sempre. Louve, aleluia, Senhor. Louve e exalte ao Senhor, aleluia. Louve seu nome para sempre. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Queria estar chamando aqui o Alex, Tiago Alex. Eita Deus, vai falar e vai usar. Ô glória. Queria chamar seu marido aqui para falar com o Deus. Vou colocar isso aqui, sai dentro. Como põe, né? Aqui. Pode pôr aqui, tá? Acho melhor aqui. Soberano Deus eterno e Pai, estou aqui nesse momento que eu quero, Jesus, que o Senhor use o seu filho como instrumento profético na sua mão, que a boca dele seja a boca do Senhor Jesus. Que tudo que ele fale, não fale que nós precisamos, mas fale que nós necessitamos. Em nome do seu filho Jesus, abra o entendimento do seu povo, para receber a tua palavra e sair daqui glorificado, fortalecido no teu poder e no teu amor. Amém. Aleluia. Mas é esse? Esse? Ah, tá. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Até aqui o Senhor nos sustentou, né? Está começando mais uma campanha, né? Então, a graça de Deus, né? A graça me alcançou, isso mesmo. Aleluia. Eu quero começar em Atos 18, 24 ao 28. Se quiser eu posso ler aqui. Atos 18, versículo 24 ao 28. Aleluia! E chegou a Efésios um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito. Falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, e quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, animaram os irmãos, e escreveram aos discípulos que recebessem o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam. O que esse texto vem trazendo? Que Apolo
um homem cheio do Espírito Santo, cheio da unção. Ele aparece do nada e começa a fazer milagres e prodígios como Jesus fazia. Ele curava de uma forma e aquela notícia se espalhou de uma forma sobrenatural, a qual a igreja primitiva estava passando por perseguição. E aquele homem do nada, Apolo, aparece de uma forma inacreditável, da forma com que ele pregava, da forma como ele era instruído na palavra de Deus. Então, Priscila e Áquila e Priscila, eles viam, vamos ler aqui. Então, Paulo deixa Atenas e vai para Coríntios. Eu vou ler o texto aqui para ficar mais fácil para a igreja entender, né? Eu vou ler aqui antes de começar para ficar mais fácil. Como a trajetória de Apolo começou, né? Vamos lá em Atos 9, 1 ao 21. Eu vou ler aqui, a igreja prefere no telão. Eu vou ler aqui. E Paulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco e para as sinagogas, a fim de que encontrasse algum desses caminhos, quer homens, quer mulheres, os conduzissem presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegue, e duro para ti é recalcitrar contra os arguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhes: Ó Senhor, em visão, Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Disse-lhes, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como uma escama, e imediatamente recuperou a vista, e, levantando-se, foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregavam a Cristo, que este o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos,
e diziam: não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocam este nome? E para isso veio aqui, para os levarem presos aos principais sacerdotes. Até aí. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus, quero, Senhor, entrar novamente na Tua presença, Senhor, e pedir, Senhor, que o Senhor, Pai, venha de encontro a essa palavra, que o Senhor fale, Senhor, os nossos corações, Senhor. Repreende todo o mal, tudo que não provém de Ti, leva a nossa mente a cativo, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Então a igreja estava passando por uma perseguição. E Paulo deixa Atenas e vai para Coríntio, né? E Paulo conhece Áquila, né? Que era um judeu, e a sua esposa Priscila, né? E eles tinham sido expulsos da Itália por ordem de César, porque todos os judeus, né? Eles foram expulsos de Roma. E Paulo se ajunta com alguns dos irmãos de Coríntios, né? E vai para a Síria com Áquila e Priscila. Mas chegando a Cesareia, subiu a Jerusalém. Então Paulo, ele era o quê? Ele era um missionário. Ele era um missionário, era um evangelista. Ele fazia discípulos. Ele buscava por almas. Ele, pela trajetória do caminho dele, ele perseguia a igreja, ele perseguia os cristãos, né? E a palavra vai dizer que em Atos 9, ele respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Mas o Senhor, ele aparece de repente para Paulo e pergunta para Paulo: Paulo, por que você me persegue? E Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? E ele fala: eu sou Jesus, aquele quem tu me persegue. Olha que tremendo isso. Deus vai até o encontro de Paulo. E através desse encontro de Paulo, Saulo ele tem a vida transformada para Paulo. E ele começa a viver uma nova experiência com Deus, uma nova vida, né, de transformação. Um homem que perseguia a igreja, que procurava matar e destruir, um homem que tinha ódio no seu coração. A graça de Deus entra sobre a sua vida e o transforma em um novo homem. Um homem tendo amor, um homem tendo compaixão, transforma ele num homem guerreiro, né? E Paulo, ele continua por essa jornada. Ele continua a levar o evangelho, ele continua a caminhar. E Paulo, ele retorna para a Galácia e Frígida, confirmando os discípulos que ele tinha deixado em Corinto. Então ele começa a anunciar a palavra do Senhor, ele começa a fazer a vontade do Senhor, né? Paulo, ele efetua 4 viagens missionárias. 4 viagens missionárias. Todos nós sabemos aqui que nós erramos, falhamos antes de vir para o Evangelho. Todos nós sabemos que o Senhor nos tirou do lamaçal do pecado. Que a graça do Senhor, ela está sobre as nossas vidas. Não porque somos bons, não porque somos especiais, mas sim porque o nosso Deus, através de Jesus Cristo, essa graça se estabeleceu sobre as nossas vidas. E o poder que é efetuado sobre a minha vida e sobre a sua vida não é de vós, mas é do Senhor. É do Senhor. Paulo tinha uma disposição de pregar as boas novas e não tinha fim. Sabe o que acontece, irmão, quando nós amamos Cristo verdadeiramente, quando nós queremos ver a casa do Senhor crescer? Nós não temos preguiça para trabalhar na casa do Senhor.
Quando nós estamos cheios do Senhor, cheios do poder e da graça do Senhor, nós não queremos parar. Quando a bispa fala, vai ter tal coisa, quando o irmão, eu vou. Vamos limpar a igreja? Eu vou. Paulo, ele nada parava Paulo. Nada, parecia que ele tinha um comichão. Ele não parava quieto. Ele não parava. Ele estabelece o cristianismo por todo o Mediterrâneo. E eu fui mais além, e a palavra vai dizer que ele percorreu 14.000 quilômetros e 725. Você sabe o que é isso, irmão? Quem já foi para a Bahia de carro aí? O Renato? Quantos quilômetros é, Renato? 2.800 quilômetros. Gente, é muito chão. Você olha para o chão, parece que nunca vai acabar. Você sabe quantos anos ele demorou para percorrer tudo isso aí, pessoal? 14 anos. A primeira viagem de Paulo foi para Antioquia da Síria, Chipre, Salamina, Pafos, Perge, Panfilha, Antioquia da Pisidia, Icônio, Listra, Derbe. A segunda viagem, Ptolemaida, Tiro, Sidão, Tarso, Troade, Neápolis, Filipe, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto, Efésio. A terceira, Derbe, Listra, Icônio, Antioquia da Písida, Efésios, Aço, Neápolis, Filipe, Antipolis, Corinto, Atena, Bereia, Tessalonicenses, Mileto, Patara. A terceira, a quarta, Cesareia, Jerusalém. E sabe qual foram as duas últimas viagens que ele fez? Ele estava preso. Ele estava preso em Malta e Roma. Ele viajou até preso, mas sabe qual que é a diferença de Paulo? Que ele não parava. Ele estava preso e estava escrevendo cartas para Timóteo. Ele não desistiu. Nem preso. Você sabe por quê? Porque a graça do Senhor, ela vai muito mais além do que eu e você podemos imaginar. Nada pode parar. Nada pode impedir a graça de Deus. Quem pode separar eu e você do amor de Deus? A morte, o arguilhão, o que pode? Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus. Nada pode. Ele funda as igrejas de Efésios, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. Ele não para. Ele não para e continua deixando e fazendo legados. Deixando legados. Discípulos. Alguém da igreja está fazendo discípulos? É o meu papel e o seu papel, irmãos, fazer discípulo. Nós precisamos exercer a graça que Cristo Jesus deixou para cada um de nós. Sabe o que é que está acontecendo na igreja? Só está se importando com si próprio. Tivemos um trabalho aqui de estar entregando água, um cafezinho, poucos vieram. Poucos vieram. Sabe o que Paulo diz? Nessa última viagem que ele faz para Roma, ele escreve uma carta para Timóteo, né? Olha, Timóteo, eu estive em julgamento, mas ninguém esteve comigo. Triste, né, irmão? A igreja de Cristo dividida, né? Ninguém esteve comigo. Mas sabe o que é o mais lindo? Que nada parou ele. Ele disse assim, olha, mas o Senhor esteve comigo. O Senhor esteve comigo e não me desamparou. E ele começa a escrever: eu estou sendo entregue por aspersão ao Deus vivo. Ele lutou até a morte. Ele lutou. Ele disse: viver é Cristo, morrer é lucro.
Sabe o que é isso, irmão? É amar o nosso Deus de todo o coração. O mandamento, amar o teu Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo como a ti mesmo. Paulo, ele exerceu esse papel maravilhosamente. E as sementes dele, sabe o que a semente dele fez? Me alcançou e alcançou você. Se eu estou aqui, se você está aí, é porque Jesus Cristo alcançou a minha vida e a sua, através de Paulo, através da sua graça. Porque Paulo também ele não poderia fazer essas coisas se não fosse Cristo Jesus. Não poderia fazer. Mas tem algo que só nós podemos fazer: ter vontade. Ter vontade de estar na casa do Senhor. Ter vontade de ajudar o nosso próximo que está perdido, que está abandonado, que está desesperado. Eu e você temos a obrigação de fazer discípulos. Ensinar, instruir, mostrar o caminho. E a palavra vai dizer que Paulo ele ia e voltava para as igrejas. Ele não parava. Ele não queria parar. E ele escreve ainda: olha, mande que tragam a capa, mande que tragam os pergaminhos para mim, mande que Marcos venha. Sabe por quê, irmão? Ele mesmo preso, ele tinha esperança, ele tinha sonho. Eu não sei qual é o que te aprisiona, eu não sei o que está te prendendo em meio de toda a sua trajetória de vida. Mas o Senhor é o Deus que dá a vida, dá o sonho. Mas você precisa persistir, você precisa acreditar no Senhor. Se você está dando por perdido, o que você está fazendo aqui hoje, esta noite? Precisamos acreditar. Paulo também ele passou por atribulação, por sofrimento. Ele tinha um espinho na carne. E ele clamava a Deus, porque ele já não estava mais aguentando. Mas sabe o que Deus fala para ele? Ei, Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, a graça do Senhor nos basta. Sabe por quê, irmão? Se você quiser, sabe, nessa terra fértil, essa terra que emana leite e mel, sabe, muitas das vezes nós reclamamos muito de tudo. Mas se você pegar ali, ver uma terra, você abrir, plantar uma sementinha, ela vai nascer. Ou seja, você não vai passar fome. Nós precisamos aprender a buscar, nós precisamos ir atrás, né? E se nós não entendermos esse trabalhar de Deus, é impossível, né? É impossível. É impossível. E sabe o que acontece? E pelo meio dessa trajetória, Apolo aparece. Sabe o que é mais tremendo e maravilhoso? Porque ninguém instruiu Apolo. Sabe? E ele, a única coisa que ele conhecia, a palavra vai nos dizer que ele conhecia o batismo de João Batista. Ele não esteve com os apóstolos, ele não foi, sabe, ensinado pelos apóstolos, mas ele era cheio da unção. Ele falava eloquentemente, ele tinha conhecimento, ele convencia. Sabe o que é convencer? A igreja que estava passando por uma situação, sabe, que estava na calamidade, porque estava sendo perseguida, e mesmo assim a igreja continuava a crescer e prosperar. Sabe o que a palavra me diz? Se você não quiser, o Senhor vai levantar homens e mulheres que vão fazer aquilo que você não quer fazer. Se você não quiser, não tem problema. Mas o Senhor vai levantar homens e mulheres que vão fazer aquilo que vocês não estão fazendo. E não adianta falar, poxa, ele passou na minha frente. Por que aconteceu isso? A partir do momento que nós não buscamos o conhecimento e a palavra do Senhor, nós vamos perecer. Só existe uma forma, buscando a palavra do Senhor. E Apolo, ele foi um homem que ajudou a erguer. Sabe? E Áquila e Priscila, quando viram aquilo, foram de encontro a Apolo. Eles foram de encontro a Apolo.
olha, é bom que vocês estejam conosco. E eles animaram Apolo para estar pregando, porque viram a pregação dele e admiraram, se assustaram, porque era um homem eloquente. Sabe que aquele cara que convence você, sabe aquele vendedor que ele chega e acontece? Ele convencia os homens na sinagoga de uma forma tão sobrenatural que a igreja começou a crescer, né? Ou seja, Paulo, ele plantava, por onde ele passava, ele saía plantando, ele saía semeando. Sabe o que é o problema, irmãos? Muitas das vezes nós queremos que a semente ela já germine na hora que cresça. Não é assim. Não é assim. Teve pessoas que se decepcionam, que param pelo caminho porque querem no seu tempo. E não é no seu tempo. É no tempo do Senhor. No tempo do Senhor. Qual o significado, né, da palavra graça? Em hebraico, charis, o que significa favor, bênção ou bondade. Podemos estender a graça aos outros, mas gerando a palavra. Graça é usada em conexão com Deus. Ela assume um significado mais poderoso. Graça é Deus escolhendo nos abençoar ao invés de amaldiçoar, como o nosso pecado merece. Se Deus retribuísse cada um de nós pelo que já fizemos, temos que ser gratos a Jesus Cristo, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua benevolência. A sua benevolência é a quem não merece. Eu não mereço. Você não merece essa benevolência. Quero ler Efésios 2:8 de novo, por favor. E depois você pula para o 9. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, se você está se gloriando porque você fez algo e Deus fez um milagre, não faça isso. As pessoas às vezes falam, nossa, o Alex, não sei o que, o Alex... Não tem nada de mim não, irmãos. É a graça do Senhor. É a graça dele, irmãos. Eu não posso conhecer a sua vida, a vida do irmão, não. Eu não tenho esse poder. E os melhores homens da Bíblia, o que eles faziam? Eu não, mas o Senhor. Davi, ele entendeu isso. Eu vou no nome do Senhor. Eu não sei em que nome vocês têm ido, mas eu quero te dizer que se você for no nome de Jesus Cristo, a vitória é certa na sua vida. A vitória é certa. A vitória é certa. Não há outro caminho. Não se orgulhem quando alguma coisa for bem. Não. Coloque no seu coração. É a graça de Deus. Não se exalte. Não se vanglorie. Porque tudo é para Ele. Todas as coisas são para Ele. Todas. E sabe o que eu escuto dizer? Que ladrão tem que morrer. Isso é triste, né, irmãos? Né? Eu conheço homens que têm 20 anos de igreja, que estão na igreja e estão falando que o próximo tem que morrer. Mas você sabe o que a graça me diz? A graça me diz que um ex-presidiário inaugurou o céu.
ainda esta tarde estará comigo no paraíso. Quem sou eu? Quem é você para anular a trajetória de uma vida, de um ser humano? Muitas das vezes estamos aqui e achamos que somos bons demais. E começamos a falar, criticar, julgar pessoas. E não entendemos quem nós somos, da onde viemos e o que Deus fez na minha e na sua vida. Então está na hora de acordarmos e entender que a graça de Deus que fez tudo por nós. Só Ele pode, ninguém mais pode. E você sabe outra coisa mais extraordinária? Né? Sabe o que a graça faz? Ela coloca um pedreiro para ensinar doutores e empresários como viver, como ser próspero. Vocês acreditam nisso? E é dentro da igreja. Homens até a 5ª série, fazendo livros para juízes, para advogados. Sabe o que é isso? É a graça de Deus. É a graça de Deus. Pessoas que não são formadas, não têm faculdade, mas o poder de Deus aperfeiçoou, transformou. É um favor não merecido. E só existe isso na igreja do Senhor. Só existe isso na igreja do Senhor. A Bíblia vai dizer que também um egípcio, né? Ele matou um egípcio, virou foragido da justiça, se transforma em um legislador de Israel. Todo mundo sabe quem é? Quem que matou o egípcio e virou fugitivo? Quem é a igreja? Meu povo perece por não ter conhecimento. Ele matou um egípcio e fugiu. E aí, condena ele? Está fora? Não. A graça de Deus. A graça de Deus transforma. A graça de Deus transforma. Estamos na hora de aprender o que é a graça de Deus, quem somos, aonde estamos e o que servimos e o que estamos fazendo. E você sabe o que ele diz? Sabe o que Moisés disse? O que estava escrito nos 10 mandamentos, nas tábuas? Não matarás. Ele escreve lá com as suas próprias mãos, depois que ele quebra a aliança, porque o povo pecou. Ele escreve lá, não matarás. É mandamento. É mandamento. Sabe o que entrou na vida dele? Foi a graça. Um favor imerecido. A graça de Deus. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Ele guiou um grande povo. E esse povo está aqui, ó. Somos nós. Somos essa nação, esse povo eleito. É a graça de Deus. Não julgue. Oriente, auxilie, mostre. Estourou o tempo? Espera aí, meu Deus do céu. Isso é a graça. Isso é o Evangelho. O Evangelho da transformação na adversidade. O Evangelho da transformação de caráter. Isso é graça. Amém? Deus abençoe a igreja. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, vamos glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome do teu Filho amado, Jesus. Aqui está a tua serva, Senhor. O Senhor conhece, Pai, o coração dela, Senhor. Pai, tira toda a ansiedade, todo o nervosismo, tudo que não provém de ti. Capacita a tua serva, enche ela, Senhor, da tua unção e do seu poder. Tira tudo que não provém de ti, meu Pai. Que ela seja a sua boca, Senhor, a falar. Que as palavras dela, Senhor, toquem, ó Pai, no oculto e no profundo, Senhor. Aonde só o Senhor pode tocar, aonde o homem não pode chegar, mas o Senhor pode chegar. Que pessoas saiam daqui transformadas, curadas, restauradas, Pai. Leva a mente cativa, Senhor, desse povo, Senhor, para que eles possam, Senhor, ó Pai, guardar todas essas palavras no seu coração. E a sua palavra venha de fazer, ó Pai, aquilo que ela é destinada para fazer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pai do Senhor, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Tá muito bom, hein, gente? Tá maravilhoso. Tá, a bateria tá boa. Hoje, dando sequência ao que o Alex falou, vou falar sobre Barnabé e a graça sobre a vida dele. Eu acredito que muitos aqui confundam Barnabé, porque eu confundi, eu achei que ele era discípulo de Jesus, mas ele não foi, tá, gente? Não foi discípulo de Jesus. Eu quero ler com vocês Atos 4, versículo 36, que diz: José, o levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador ou exortador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Então, gente, Barnabé ele foi um membro da igreja primitiva de Jerusalém. Então a igreja, o começo da igreja, ele participou dessa época. E ele era descendente da tribo de Levi. Barnabé, ele vendeu a propriedade, um imóvel que ele tinha no seu nome, e foi entregar para os apóstolos, né, os discípulos de Jesus. E essa era uma prática, gente, que era muito comum. Então eles estavam tão mergulhados na graça que o imóvel era meu, mas o que eu ganhava era para todos. De tamanha graça que eles estavam. O começo da igreja era uma igreja muito fervorosa, muito unida. E foi assim que ele começou a sua jornada, realmente no Evangelho, né? Ele pôde crer, ele pôde ouvir as pregações que eram faladas, ele aceitou a Cristo como seu Redentor. E quando ele entendeu que o que ele recebeu de graça, ele também quis dar de graça. Ele usou da graça para entregar para os apóstolos. E a gente pode ver a graça do Senhor neste momento na vida dele. Como a graça alcançou a vida de Barnabé. Ele pôde ouvir aquilo que eles pregavam, que os apóstolos pregavam, e colocou isso na prática. E é uma coisa que nós devemos ter hoje. A igreja ela precisa ser uma igreja unida. E logo depois que a gente lê esses versículos, já vem sobre Ananias e Safira. Todo mundo aqui lembra que aconteceu com Ananias e Safira? Esse é um exemplo do que não fazer. E Barnabé foi um exemplo do que nós devemos fazer na casa do Senhor. Porque nós somos regidos pelo Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito de Deus. E Ele está vendo tudo aquilo que nós fazemos. E nós temos que usar a graça do Senhor ao nosso favor. Porque a graça está sobre nós. Nós devemos alcançar as outras pessoas, assim como Barnabé foi alcançado também. E lá em Atos 9, 26 a 28, diz assim: Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Esse aqui eles estão falando de Saulo, de Paulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente o nome do Senhor.
que nós podemos ver o quanto foi significativo a participação de Barnabé na vida de Paulo. Talvez isso daqui aconteceu no terceiro ano, quando Paulo queria voltar para Jerusalém. É o terceiro ano de conversão de Paulo. E os apóstolos, eles estavam receosos com Paulo. Imagina, um homem temente, porque Paulo ele era temente, sabia da palavra do Senhor, mas que perseguia os cristãos. E eles então desconfiavam de que Paulo fosse um espia, que ele estava tentando entrar no meio deles para conseguir prender a todos. E Barnabé convenceu os apóstolos de que Paulo tinha sido convertido verdadeiramente. E se não fosse por Barnabé, talvez Paulo não teria participado da vida dos apóstolos e não teria compartilhado tanto conhecimento com os discípulos do Senhor. Foi através da vida de Barnabé. Olha a diferença que uma pessoa faz na vida do outro. Barnabé estava tão mergulhado na graça que ele reconheceu logo que Paulo não estava mentindo. Ele trouxe Paulo para perto dele. E é o que a graça faz. A graça faz com que nós fortaleçamos o nosso próximo. A graça faz com que nós encorajamos o nosso próximo. E é isso que o nome de Barnabé significa: exortador, encorajador, animador. E é o que ele fez na vida de Paulo. E é isso que a graça faz com a gente também. É o que nós devemos ser: encorajadores. Nós não devemos desprezar ou menosprezar, mas nós devemos olhar com o olhar do Senhor e olhar para o meu próximo e dizer: não, aquele ali não vale nada, não. Aos olhos do Senhor ele vai ser sim um discípulo. Nós não devemos olhar para o próximo com desprezo, mas olhar com o olhar de graça, que foi de graça que recebemos, e com a graça também nós damos. Um terceiro ponto que nós podemos ver aqui sobre Barnabé é a continuação de Atos 11, 23 ao 24, que aqui nós conseguimos ver com mais clareza o perfil de Barnabé, como ele era. Aqui nós podemos ver de onde ele era, como ele ajudou na caminhada de um outro apóstolo do Senhor. E aqui nós, nesse capítulo de Atos, nós conseguimos ver o perfil de Barnabé. Está escrito assim: este, Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. O ministério de Barnabé, ele ficou mais notório quando chegou em Jerusalém a informação de que os cristãos que tinham se refugiado na Antioquia, quando Estevão morreu, estavam fazendo uma grande evangelização. Esses irmãos que saíram fugidos depois que Estevão morreu, ficaram refugiados neste local, que era Antioquia. E estava acontecendo uma evangelização em massa ali. E chegou essa informação para ele, para Barnabé e para Saulo. Então Barnabé ele foi enviado para Antioquia para poder verificar se realmente essa informação era verídica. O que realmente estava acontecendo naquele lugar. E quando Barnabé chegou lá, ele ficou muito maravilhado, porque ele estava vendo muitos gentios pagãos, pessoas que serviam a deuses estranhos, evangelizados, se convertendo ao evangelho de Cristo, ao evangelho da graça. E o mais legal que a gente consegue ver aqui é que com a chegada dele, ele ganhou mais força, ele animou aquele povo. Então aquele evangelho em massa que estava acontecendo só cresceu. Barnabé, ele realmente faz jus ao seu nome. Ele realmente tem um perfil encorajador, que é o perfil que nós devemos ter. Nós devemos ser como Barnabé. Com a sua fé e a ação do Espírito Santo na sua vida, ele conseguiu arrematar muitas almas ao Senhor, além de pregar e trazer força na vida daqueles que já tinham recebido a Cristo. Isso também faz parte da graça que foi derramada sobre a vida dele. Então ele ouviu falar algo, ele foi ver se era verdade, ele pôde crer que era verdade, e não somente viu e falou: não, tá tudo bem, tá todo mundo evangelizado aqui, tchau. Não. Ele continuou aquela obra naquele lugar. E além de conseguir trazer mais pessoas, ele encorajou aqueles que estavam a permanecerem na fé.
encorajando uns aos outros. No versículo 25, após um tempo, Barnabé viu a necessidade de auxílio naquela obra, de tamanha grandeza que era das pessoas, elas estavam recebendo. E ele precisava de ajuda, ele não estava conseguindo dar conta sozinho. E ele viu uma oportunidade de se encontrar com Paulo, isso já estava um tempo que ele estava na Antioquia, e essa oportunidade de trazer Paulo para a Antioquia. E com esse trabalho maravilhoso que eles fizeram lá, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. Nós estamos sendo chamados de cristão onde quer que nós estejamos? O Senhor está usando a nossa vida? Está. Mas nós estamos nos deixando ser usados pelo Senhor. As pessoas estão olhando para a sua vida, olhando para você e falando: ah, essa sim é uma verdadeira cristã. Ou a gente está demonstrando ser algo ao contrário? Será que as pessoas olham para a gente e falam: você era crente? Nossa, nem parecia. Isso é uma qualidade? Não, não deveria ser. Nós não devemos nos envergonhar do Evangelho de Cristo. Nós devemos ser um perfil encorajador, onde as pessoas olhem para a tua vida e digam: sim, ali é uma verdadeira cristã, ali é um verdadeiro cristão. E quando usamos a graça ao nosso favor, nós impactamos a vida de muitos e somos reconhecidos que somos seguidores de Cristo. Passado algum tempo de tudo isso aqui que aconteceu, depois de um tempo que Paulo foi para Antioquia com Barnabé, no versículo 28 ao 30, diz que o profeta Ágabo, chamado Ágabo, ele pelo Espírito Santo predisse que aquele lugar chegaria uma fome, uma grande fome sobre aquelas pessoas. E isso realmente aconteceu no reinado de Cláudio César. Então Paulo e Barnabé visitaram a Jerusalém, eles voltaram para Jerusalém e levaram as suas ofertas como auxílio. Quando nós recebemos a graça, nós nos tornamos como Barnabé. Auxiliamos o ministério um dos outros, compartilhando absolutamente tudo aquilo que nós temos. Nós podemos ver que no começo da caminhada de Barnabé, ele ofertou na vida dos apóstolos. E até aqui ele também tem ofertado na vida daqueles que faltaria o alimento. E é assim que nós devemos ser. Será que nós estamos entregando realmente tudo que nós temos para o nosso próximo? Ou a gente está entregando aquilo que nós achamos justo? Não devemos nos esquecer de Ananias e Safira, que entregou aquilo que eles queriam, achando que enganaria o homem, mas esquecendo que a Deus ninguém engana. O Senhor, os olhos do Senhor estão em todos os lugares. E nós sempre declaramos: a graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor está sobre a minha vida. Mas quando nós vamos ofertar na vida do próximo, tá bom, isso daqui já ajuda. Tá bom. E não é assim que nós devemos fazer. Sabemos que a graça do Senhor nos basta. Nós devemos ser como Cristo, como Barnabé, encorajadores, auxiliadores, ofertantes do ministério do nosso próximo. Que não nos cansemos de ofertar na casa do Senhor. E eu não digo só em oferta em dinheiro. É o nosso tempo, é o nosso amor ao nosso próximo, entregando aquilo que nós temos, tudo, e não o que a gente acha que está bom. Que a graça do Senhor esteja na sua vida, e que hoje você se torne como Barnabé, um auxiliador, um exortador, um animador na fé do seu próximo. E assim eu finalizo sobre Barnabé. Amém? Queria que todos vocês se levantassem. Temos um louvor. Deixa eu esquecer. Que fala sobre a graça. Glória a Deus. A minha alma sentir, meu coração se alegra de adorar, Senhor. O meu prazer é sempre servir, na tua casa se buscar, Senhor.
E quem sou eu pra discordar do teu querer? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens pra mim? Feche seus olhos e medite nessa canção. A tua graça me basta pra viver, tua presença é a riqueza, meu prazer, Senhor. Só tu és amor, 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 só tu és amor. E quem sou eu pra te escutar? E quem sou eu pra querer mais do que tu tens? A tua graça me basta pra viver, tua presença me enriquece, meu prazer, Senhor. Só tu és amor, 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 só tu és amor. A graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero levar a ti. A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. A graça do Senhor me basta, me foi revelada, quero levar a ti. A graça do Senhor me basta, me limpa, me transforma, me traz a salvação. Glória a Deus, a graça do Senhor, ela nos basta, ela nos foi revelada, ela é a nossa consolação. A graça do Senhor está sobre o seu bíblico. Feche os seus olhos nessa oração. Espírito Santo de Deus, o Senhor nos revelaste até aqui a tua graça, através da vida de Paulo, através da vida de Apolo, através da vida de Barnabé. E sejamos, ó Deus, como esses discípulos do Senhor, encorajadores, que continuam no seu caminho, não importa o que aconteça, auxiliando o ministério do nosso irmão, para que a sua graça seja revelada no coração de cada um que está aqui nesta noite, porque eu creio que se eles vieram aqui foi pela ação do Espírito Santo, através da graça que foi derramada sobre a vida de cada um aqui, Senhor. E eu creio que o Senhor está fazendo agora a tua obra no coração de cada um, na vida de cada um deles, que a mente deles neste momento, Senhor, seja selada com o Espírito Santo de Deus, e que a tua graça, Senhor, se revele a cada dia sobre a vida dos meus irmãos. Senhor, eu continuo no teu caminho, dando o teu evangelho, Senhor, prosseguindo com a tua graça, Senhor, encaminhando a vida de cada um deles, ó Pai. E eu oro agora, Senhor, para que cada um vá para a sua casa, na paz e na segurança do Espírito Santo de Deus, que estejamos debaixo, Senhor, das tuas águas seguras, ó Deus, e que amanhã nós venhamos aqui com a mesma alegria, Senhor, encorajados, porque já fomos encorajados hoje, e amanhã venhamos animados para ouvir mais a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, amém. Maravilha, né? Amém, amém. Hoje nós falamos de Apolo e de Barnabé. Amanhã, antes
família. Amanhã vai ser falado de Cornélio e Estevão. A vida, a graça na vida de Cornélio e na vida de Estevão. É muito bom, né, gente? Você tinha visto falar de Apolo? Apolo? Já tinha falado de Apolo? Amém? Glória a Deus, foi maravilhoso. Deus abençoe. Nós vamos dizer, gente, ó, em 1 hora, nós pregação, louvor e oração, e ainda você vai tomar um caldinho. Quem vai lá para pegar o caldinho? Vou esquentar. Esquenta lá. Vai lá, por favor, que é pesado. Quer jogar tudo na bola, trazer os potinhos da minha, as colheres, e põe lá atrás, por favor, tá? Glória a Deus. Obrigado por você ter vindo. Amanhã, aos 10 minutos antes, nós vamos estar aqui para orar, para que você receba a palavra do Senhor. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, esteja conosco, igreja, não só hoje, todos os dias. Nós dizemos amém. Paz do Senhor te abençoe de lado. E tenha uma noite de sono abençoada.